Amém. Quero cumprimentar mais uma vez todos os irmãos. Amém, irmãos? Que a palavra do Senhor possa falar com cada um de nós nessa manhã, né? E hoje a Nilzinha não pôde estar aqui, mas nós estamos aqui, o Espírito Santo está aqui também. Amém? Eu quero falar um pouquinho, arma da nossa guerra. Arma da nossa guerra, né? Nós temos guerra desde que nós nascemos. Já começa a guerra. E eu quero falar, irmãos, a guerra só vai acabar quando Jesus voltar ou eu morrer antes de Jesus voltar. Aí a guerra acaba. Que até então, nós vivemos num constante treinamento de guerra, e não só treinamento, né? Guerreando. Então, a palavra de Deus apresenta para nós várias ferramentas de guerra. Uma delas, nós podemos falar, é o jejum, né? Eu tenho experiência com Deus. Quando nós jejuamos, nós temos um tipo de atuação do Espírito Santo. Parece que o poder de Deus invade. É uma guerra que nós vencemos com mais facilidade. Outra ferramenta é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Qual outra ferramenta que nós temos? O inferno estremece. O poder do sangue de Jesus. Quando nós clamamos o sangue de Jesus, cobre-me, Senhor, com teu sangue. Você vai deitar, você faz uma oração, o sangue de Jesus derrama sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família. É poderoso o poder do sangue de Jesus. Amém? Tem mais armas. A oração, né? Quem já descobriu o mistério da oração, de ficar ajoelhado 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, tempo que você tiver ajoelhado ouvindo a voz de Deus, você não vai nem falar nada, você vai só ouvir. Primeiro você ouve bastante os pensamentos contrários, né, da cabeça. Aí depois os pensamentos vão amenizando, vai dando lugar para ouvir a voz de Deus. Oração é uma arma poderosa. Amém? Então nós temos várias armas aí, né, da nossa guerra. E eu quero falar de uma arma hoje que nós temos nas nossas mãos. É a arma do louvor. Do louvor. Eu tenho falado até. Ultimamente o Espírito Santo tem me dirigido a vencer a batalha pelo poder do louvor. Que tipo de louvor? Uma adoração e um louvor com propósito. Com propósito. Nós podemos louvar o Senhor em casa, trabalhando, tomando banho, louvando a Deus. Mas quando você está louvando a Deus com propósito, Deus vai derrubar cadeias. Nós lembramos que eu já falei aqui, só para a gente dar uma pincelada como base, quando lá em Filipos, Paulo e Silas foram presos, os dois, que estavam aqui nós falamos, do grande terremoto que aconteceu no cárcere. Fruto de louvor à meia-noite, o louvor da madrugada. Lembrando que a Bíblia não fala que era propósito de Paulo e Silas louvar a Deus para que as cadeias fossem abertas. Mas Deus ensinou ali.
Eles estavam ali amarrados, os pés e mãos, até mostrei a cadeia aqui, né? A prisão. Amarrados, feridos, machucados. Muito sofrimento aconteceu na praça antes de colocar eles ali amarrados dentro da prisão. Quando não tinha mais o que fazer. Vai fazer o quê? Preso no subterrâneo, amarrados pés e mãos, tudo inchado, machucado e ferido. Não tem mais o que fazer. Já chegou num ponto desse? Que você não tem mais o que fazer? Chegou no meu limite, não tem mais. Não atravessa o teto. Acabou, não tem. E aí os dois então começam, a Bíblia fala que eles louvavam a Deus a ponto dos outros presos escutarem. Escutava. E a Bíblia diz que foi aberto a porta da prisão, de todos foram abertas aquela noite. Houve uma libertação conjunta, grandiosa, que louvavam, adoravam a Deus em meio às circunstâncias que eles estavam. Não é? Machucado, ferido, sem esperança de vida mais, porque uma pessoa que está tudo machucado, amarrado dentro sem alimentação, sem nada. O que você espera de uma situação daquela, humanamente? Acabou tudo. Não tem mais saída. Não tem mais jeito. Não é? Às vezes passamos por essa situação, não como Paulo, mas a gente começa a ver situações que não tem jeito. Você já se conformou com a situação. Mas eu quero falar, irmãos, o nosso Deus é o mesmo de Paulo e Silas naquela prisão. E quando eles começaram a orar, eles começaram a adorar, abriu as portas. Deus pode abrir portas aqui nessa manhã. Você crê? Você confia que o Senhor pode abrir portas de prisão? Porque a prisão não é só aquele cárcere com corrente, com porta de ferro, com guarda na porta, com carcereiro vigiando. Eu vejo que às vezes a prisão emocional, a prisão espiritual, é a pior que tem, não é? Às vezes nós não conseguimos detectar que nós estamos com algum tipo de prisão na nossa vida. Mas não era essa a palavra, eu estou fazendo só como base. Quero abrir aqui no livro de 2 Reis, capítulo 3. 2 Reis, capítulo 3, versículo 1. Ezinha hoje ficou longe, vai ter problema. Olha lá. Capítulo 3 de 2 Reis. Uma história aqui muito interessante, né? Lá no Velho Testamento, que nos ensina o poder que tem quando nós louvamos com toda a nossa sinceridade. Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá. Reinou 12 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, não como seu pai, nem como sua mãe. Tirou as estátuas de Baal que o seu pai fizera. Jorão, filho de Acabe. Acabe foi um dos piores reis de Israel. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. E aí morreu Acabe, morreu também a Jezabel,
famosa Jezabel. E aí o seu filho ficou governando no seu lugar, Jorão. A Bíblia fala que ele também fez o que era mal aos olhos de Deus, mas era um pouquinho melhor. Jorão, aqui o versículo 2 está falando que ele era um pouquinho melhor. Ele fez, a Bíblia narra um dos seus feitos. Ele tirou todas as idolatrias que Jezabel e Acabe havia colocado em Israel. Ele fez uma limpa, tirou tudo. Já pensou se a gente faz um negócio desse hoje? Meu pai do céu, né? Intolerância religiosa. Mas ele fez. Ele como rei, como governante, poder está na sua mão, Mas a Bíblia fala que ele fez isso, baniu a idolatria, mas fez o que era mal aos olhos do Senhor, não tão quanto o seu pai, que era o Acabe e Jezabel, a sua mãe. Mas o versículo 3 fala que ele aderiu aos pecados de Jeroboão, o filho de Nebate, fez Israel pecar, não se apartou deles. Mas quando morreu o rei Acabe e Jezabel, aqui o versículo 4 vai falar, que olha o que acontece. Mesa, na outra tradução fala Messa, mas aqui está Mesa. O rei dos Moabitas era criador de gado, pagava tributo ao rei de Israel, 100.000 cordeiros, 100.000 carneiros com a sua lã. Então o imposto que era pago para Israel era 100.000 cordeiros. Na região lá, a região lá de Israel, a região ali da Turquia, a lã, o carneiro, é matéria-prima assim, preponderante da região, Nós conhecemos lá até um local lá uma boutique muito grande de pele de ovelha negra, O comércio é forte. E essas ovelhas, 100.000 ovelhas que era pago de imposto, quando morreu, vamos aproveitar que morreu Acabe e morreu a Jezabel, que escravizava todos nós, não vamos mais pagar imposto. Mas não era só o pagamento do imposto. Tinha mais coisas ali estratégicas, não só do país, aqui, Mesa, os moabitas, não eram só os moabitas, mas demais países também. Começou aquelas insurgências em querer fazer com que boicotar Israel, ou até, na verdade, atacar Israel, Atacar Israel, como hoje em dia é comum, Nós estamos vendo os rumores aí, que o Irã já começou a atacar o Iraque, mas ele não quer parar só no ataque do Iraque, ele quer atacar também o Israel, aqueles rumores, aquela coisa, isso aí é antigo, Aqui nós estamos vendo aqui esse fato acontecendo. Aí o versículo 5, o versículo 6, por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria, fez revista a todo Israel. Olha, eu preciso ver como está o nosso exército. Eu preciso arregimentar esse exército, eu preciso convocar esse exército, porque nós vamos perder a nação de Israel para os moabitas. E aí ele vai juntar com outros povos e nós vamos... vai acontecer o inverso. Enquanto, ao invés de nós vamos dominar, nós vamos ser dominados. Vai inverter a coisa. E aí Jorão saiu, foi fazer revista à tropa, foi ver quantas pessoas ele poderia convocar para a grande guerra, a grande batalha. Vamos seguindo aí, irmãos. Olha lá o versículo 7. Foi
mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei dos Moabitas se rebelou contra mim. Irás comigo à guerra contra Moabitas? Disse ele: subirei eu, serei como tu, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Fidelidade. Mesmo Jorão, sendo uma pessoa que quebrava princípios de Deus, ele não mediu. Josafá era um homem de Deus. Josafá era um profeta de Deus. Ele se aliou a Jorão. Se aliou a Jorão. Mais o outro rei de Judá. 3 reis se juntaram, O Jorão e mais 2. Nós vamos à peleja contra os moabitas. Nós vamos pelejar contra ele. Nós não vamos perder essa batalha, nós vamos vencer. E aí a palavra de Deus nos fala aqui, o versículo 8, porque que caminho nós vamos subir? E disse ele: pelo caminho do deserto de Edom. Bom, partiram o rei de Israel, o rei de Judá, o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias. Interessante. Arrumaram tudo, prepararam tudo, pediu ajuda de Josafá, que era talvez o exército mais forte daquela época, que juntou a Jorão. Nós vamos vencer essa batalha, nós vamos guerrear contra os moabitas e os demais povos que aparecer. Nós vamos entrar. Mas de repente, irmãos, a munição, a água, a comida, que quando você vai entrar numa guerra, você tem que primeiro fazer uma avaliação, Eu estou preparado para a guerra? Eu vou trabalhar com libertação. Eu não posso trabalhar com libertação de cara limpa. Eu tenho que jejuar, eu tenho que orar, eu tenho que preparar, eu tenho que ter um preparo. E assim também eles entraram na guerra, Há uma preparação para a guerra. Eu costumo falar que eu mexo muito. Teve uma semana, a primeira semana aqui de janeiro, todos os dias eu expulsei demônio. Todos os dias. Aí alguém fala assim: é o seu chamado. Não, não é meu chamado, não. O chamado é de todos nós. O chamado para expulsar o mal é de todos nós. Vai depender agora do seu nível de espiritualidade. Tem orado? Tem jejuado para enfrentar a batalha? Se você fizer isso, irmãos, você está se preparando. Amém? Então não é exclusivo do pastor Marildo. Eu tenho irmãos que estão fazendo trabalho comigo de libertação e que estão obtendo os mesmos resultados que eu. Amém? Tem o mesmo resultado. Então não é exclusivo. Quanto mais você consagra, mais você está preparado para a guerra, mais preparado para a batalha. Aqui é uma guerra física de nações, e eu estou me referindo à guerra espiritual, que nós vivemos, como eu falei no início, uma constante guerra, uma constante batalha. Você guerreia contra as enfermidades, você guerreia contra problemas de família, você guerreia com problemas do trabalho, problemas conjugais. Quantas guerras vai surgindo no decorrer da nossa vida? Nós temos que estar preparados para essa guerra. Amém? E Jesus falou que nessa guerra, que nós somos mais do que vencedores. Para ser mais que vencedores, existe aí então um preparo. Então vamos lá. Andaram rodeando 7 dias, mas de repente não tinha água. Meu Deus. Andar no deserto 7 dias e chega lá, acaba a água do exército. Não tem água. Nem chegaram na terra dos moabitas, já começaram a ser derrotados. Serem derrotados. Nem chegou. Estou lutando, estou batalhando, já estou me sentindo derrotado. Não tem água. Vai achar água no deserto aonde? Arrumaram tudo, providenciaram tudo, mas não contava que a água ia acabar 7 dias depois. Agora, eu estou 7 dias no deserto. Voltar, nós vamos morrer de sede.
seguir em frente, vão morrer de sede. Se eu correr, o bicho pega. Se eu parar, o bicho come. Olha a situação que eu me encontro. O que eu vou fazer numa condição? O que eu vou fazer numa situação como essa? Eu toco para frente, eu paro, volto atrás. Irmãos, Deus te chamou para a guerra, amém? E pela fé. Deus chamou cada um de nós para a guerra. Chega num ponto que você fala assim, eu quando foi em 1995, foi um marco no meu ministério. 95 foi um marco no ministério. Quando eu peguei aquela menina que ficou 1 ano possuída. 1 ano. Era 365 dias, menina possuída. 24 horas possuída. Tinha dia que eu falava assim, e agora, Senhor, o que eu faço? O que eu vou fazer com essa menina? Ela tem 15 anos de idade. Ela veio por ordem judicial. A menina chegou bem, entre aspas. Ela colocou o pé na casa. A menina ficou possuída. Eu vou devolver para o juiz agora uma menina possuída? Eu não consigo libertar a moça? Pedi a ajuda de todos os pastores da cidade, todos os pastores da região que eu conhecia, Sara Nossa Terra, Presbiteriana, Assembleia, Batista. Meu pai, foi uma coisa assim, desafio para todos nós. É um desafio para todos nós. E agora, o que eu faço? Não tenho o que eu fazer. Teve um dia que eu até resolvi colocar a menina possuída no ônibus. Pensa bem, que tragédia, hein? Mas graças a Deus que ela perdeu o ônibus. Ai, aleluia. Ela perdeu o ônibus aquele dia, eu tive que trazer de volta. Cheguei 5 minutos atrasado, o ônibus já tinha ido. Tinha combinado com a mãe de receber. Você já pensou que derrota para mim, irmãos, devolver uma moça possuída para a mãe? Meu pai do céu. Mas Deus não deixou. Era ensinamento de Deus. 7 dias no deserto. Aqui é 7 dias, eu fiquei 1 ano nessa labuta, essa luta. Né? Acabou a água. Pode acabar tudo, mas acabar a água. Você pode ficar 40 dias em jejum, mas se você beber água, você vai manter a sua saúde. Né? Pode acabar o pão, pode acabar a comida, mas não pode acabar a água. E agora, se reuniram entre eles. Não havia água para o exército, nem para o gado que o seguia. Olha lá, irmãos, versículo 10. Disse o rei de Israel, Jorão: o Senhor chamou a estes 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. Espera aí, o Jorão lá murmurando, né? 3 exércitos. Deus mandou a gente guerrear para derrota? Vamos ser entregue aos moabitas? Parece que eu entreguei minha vida para Jesus, parece que a coisa não está andando. Parece que eu estou caminhando e parece que eu não estou caminhando. Parece que Deus não está comigo, parece que Deus não está me abençoando. Jorão começou a falar isso. O versículo 11 está aí, ó. Mas Josafá, o homem que ouvia, sensato, a sensatez espiritual, né? Olha lá. Disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo: aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. Tem um profeta neste lugar. Eita glória, você pode contar com o profeta, amém? Está num beco sem saída, não sabe se vai para lá ou vem para cá. Se eu for para a guerra eu vou morrer, se eu voltar para a guerra, antes de chegar na guerra vai morrer todo mundo de sede. Mas aí levando Josafá fala: tem um homem, pode contar com o profeta, amém? Você pode contar com o profeta? Sabe o que Moisés falou? Tem um profeta no vosso meio, a ele adorarás. Sabe quem que é o profeta que será levantado? Disse Moisés profetizando: Jesus Cristo, irmãos, amém? Ele é o profeta. Você pode falar: eu conto com esse profeta. Você pode contar comigo porque eu sirvo esse profeta, amém? Amém, irmãos?
Pode contar. Eu estou orando por você, eu intercedo por você, eu jejuo por você, eu jejuo, nós intercedemos pela essa igreja. Amém? Tinha um profeta ali que dava água, está falando aqui, ó. Disse Josafá, versículo 12, está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram com ele, foram lá atrás do profeta. Vamos descer esse ermo de deserto, nós vamos procurar um homem de Deus. Hoje em dia está crescente, né? Esse negócio de ocultismo, de umbanda, macumbaria, feitiçaria. O povo está buscando coisa errada, pelo amor de Deus. É incrível saber que até crente está buscando essas coisas, incrível. Meu Pai do céu, misericórdia desse povo, irmãos. Depois de conhecer a palavra, conhecer a verdade, fico vendo lá no Instagram, aquele povo se dobrando a Satanás. Mas vai fazer o quê, né? É uma questão de escolha. Mas o versículo 13, Eliseu disse ao rei de Israel, que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai, aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel disse, olha só, Eliseu falou assim, olha, Jorão, vai atrás do profeta da Jezabel, vai atrás do profeta do seu pai que já morreu. Você vai pedir ajuda para mim? Na hora de não servir a Deus, você não está servindo. A hora que você está precisando, a hora que a pedra está no sapato, que aperta a situação, você corre atrás? Só corre atrás a hora que dá dor de barriga? Foi mais ou menos isso que ele quis dizer. Olha lá. O Senhor chamou a estes 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. 14. Eliseu falou, vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença eu estou. Se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia e nem te veria. Se não fosse estar junto com Josafá, não precisava vir atrás de mim. Fica fazendo coisa errada, fica negando a Deus, fica escarnecendo de Deus na rede social. Irmãos, é duro. O mesmo Deus é o Deus de hoje. Eu vejo gente escarnecendo Deus aí, eu vejo. Olha lá, o versículo 15. Mas eu vou atender você por causa de Josafá. Eliseu é duro na queda, né? Eu vou atender por causa de Josafá. Está andando errado. Não corrija a sua vida. Olha lá. Cuidado, viu, irmãos? Cuidado que o mês que vem é um mês perigoso, hein? Aonde o mamon reina, né? Mamon Ou então o mamon é o quê? Não é o do dinheiro? Olha, eu vou falar para vocês, você pode pesquisar para você ver. Mamon é o que domina o carnaval. Carnaval, cuidado. Vai para o retiro, né? Pode, faz um sacrifício aí, vai para o retiro. O que é R$200 hoje, pensando bem? Para você ficar 4, 5 dias lá no retiro, né? Buscando de Deus. Você não tem estrutura para permanecer nessa orgia que cada vez piora mais droga, mais prostituição, mais bebedeira, cada vez mais. Busca o Senhor, amém? Busca o Senhor. Agora, olha o versículo lá. Trazei-me um músico. Olha o Eliseu aí, ó. Olha o Eliseu, ó. Trazei-me um músico. Sucedeu que tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor. Paulo sabia da arma de guerra. As cadeias caíram. Agora Eliseu fala, trazei-me um músico, nós vamos louvar, nós vamos adorar. Olha o que acontece. Assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas. Fazer cova no vale do deserto é uma coisa estranha. Nós estamos querendo chuva. Nós queremos uma chuva para derramar muitas águas. O homem de Deus estava dando instrução. Faça a cova. O que ele estava falando? Vocês têm que fazer a sua parte. Faça a cova. Você tem feito cova para que Deus derrame unção? Você tem pagado o preço?
tem pagado o preço junto com o profeta, que o profeta vai adorar, o cantor vai louvar, ele vai adorar. Olha lá, assim diz o Senhor. Olha o versículo 17: não vereis vento, não vereis chuva, todavia este vale encherá de tanta água que bebereis. Quanto mais cova vocês fizerem, mais água vai brotar da terra. Não estou falando para fazer cisterna, nem poço artesiano. Faça cova, faz aquilo que você consegue, faça a sua parte da maneira que você consegue fazer. Olhando lá para a palavra, olha lá. Este vale se encherá. Ele ainda falou assim, ó, você não vai ver vento. Hoje nós estamos num clima de chuva. Sabemos que esse clima aí, de repente à tarde vai cair uma chuva, não é? Nós sabemos. Mas naquela época, ó, não tem chuva no deserto, não tem vento no deserto que vai trazer chuva, igual Elias uma vez que viu uma nuvem como a mão de um homem. Não, dessa vez vocês não vão ver nada. A água vai brotar de baixo para cima. Que promessa impossível, mas o nosso Deus é o Deus do impossível. Fala aí, irmãos, nosso Deus é o Deus do impossível. Nós não estamos cantando ainda, mas você pode louvar. Senhor, Tu és o Deus do impossível. Fala de novo, Tu és o Deus do impossível. Olha lá, não vereis vento, não vereis chuva, este vale encherá de tanta água que bebereis vós, o vosso gado, os vossos animais. Seu exército vai ser saciado de água, esse vale vai brotar água. Você acredita que pode brotar água no seu vale aqui hoje, nessa manhã? Não sei que tipo de vale, talvez uma pessoa está passando por um vale, talvez alguém que está me assistindo está passando pelo vale, como disse o salmista, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Amém? Toma posse aí, irmão, a palavra para a semana. Se bem que à noite tem outra palavra, olha lá. E olha o versículo 18, medita aí. Ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Você que tem um irmão do lado aí, fala para ele assim, ó, Deus vai fazer, isso ainda é pouco. Você está pensando que é muita coisa dar água para todo mundo? Dar água para os camelos, dar água para o exército, dar água para o povo? Olha, isto ainda é pouco o que o Senhor vai fazer. Sabe o que o Senhor vai fazer? Além disso, vai ganhar a guerra. É pouco. Você vai ganhar, olha lá. Ferireis todas as cidades fortes, todas as cidades escolhidas. Aí ele começa a falar o cântico da vitória. E depois você vai ver o que acontece. Olha o que acontece aqui no versículo 20. Sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de alimentos, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, toda a terra encheu de água, porque Deus é um Deus de promessa. O nosso Deus é um Deus que não falha na sua promessa, irmãos, amém? Não falha. Nós falhamos, nós erramos de várias maneiras, de várias formas. Se Deus fosse basear a sua fidelidade na nossa justiça, não, Ele não baseia na nossa justiça, que é trapo de imundícia muitas vezes. Ele baseia na sua soberania, na sua fidelidade. Deus é fiel para cumprir. Eu tenho provado disso. Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejar contra eles, convocaram todos que estavam em idade de cingir o cinto, e daí para cima puseram-se às fronteiras. Interessante que, eu vou resumir aqui por causa do horário, vamos ficar de pé. Quando os moabitas olharam aquele vale seco, não era igual o vale do profeta Ezequiel, né? Que viu um vale de ossos secos.
Ezequiel também viu, né? Aquele cemitério lá, aqueles cavacos de ossos virar vida. Ezequiel também viu. Mas esse vale não. Esse vale encheu de água. Vou fazer brotar no fundo desses vales muitas águas. E eu quero falar para você que isto ainda é pouco. Que promessa para essa manhã? Fala, ainda isso é pouco. Eu vou fazer muito mais. Fala aí, irmão, fala com coragem. Ainda é muito pouco. Eu vou fazer muito mais. Eu vou trazer a solução que você precisa. Aleluia. Dá uma forte salva de palmas a Jesus aí. Meu Deus, comemora a sua vitória. E levantando os moabitas, olharam lá de cima. Estava lá na fronteira. Estava lá observando. É assim que os capetas fazem com a gente, né? Fica observando, fica vendo. Só que foram confundidos. Quando viram aquele mar de água que surgiu naquelas covas, as águas tudo vermelha, misturou com a cor da terra. Viram aquela, parecia que era um mar de sangue. Os moabitas já sentiram derrotados. Pronto, já perdemos a batalha. Olha lá, tem um mar de sangue. Ele já matou muitos dos nossos. Foram confundidos pelo Todo-Poderoso. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, muito mais do que aquilo que nós pedimos ou que nós pensamos. Falta adorar. Chama o levita. Chame o levita. Está aqui o levita. Está aqui os cantores. Tem cantor aí, irmãos? Tem cantor, nós vamos cantar juntos agora. Aleluia. O apóstolo Paulo lá, se eu estivesse junto lá, se aquela cantora estivesse viva naquela época, ele ia falar, um terremoto vai acontecer aqui. Mas se fosse no Jorão, como seria? Águas que nascem do trono de Deus. Aleluia. Já pensou? Sabe o que Josafá fez em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 21? Sabe o que ele falou? Veio uma multidão contra mim, Senhor. O Josafá é um homem de louvor. Sabe o que começaram a fazer? Vamos louvar. A Bíblia fala que Deus colocou emboscada contra os inimigos de Josafá. Depois você confere lá, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20 para frente. Meu Pai do céu, Josafá louvava, Eliseu louvava, Paulo louvava, e nós estamos aqui, louvamos ao Senhor. Aleluia. Louvamos o Senhor. Tinha uma revista da Renovação Carismática quando eu era católico, sabe? Era um livrinho de capa amarela. E o nome era Louvemos o Senhor. Falei, mas o Padre Jonas colocou esse negócio, Louvemos o Senhor, nessa capa. Mas um dia, irmãos, eu comecei a louvar o Senhor lá naquele dia, naquela capela, com aquelas Astarote, com aquelas deusas lá dos Efésios também, que tinha representado ali naquele seminário católico que eu estava ali, naquela capela, sabe, para não falar outras coisas. E de repente eu comecei a louvar e louvar, e de repente o poder do Espírito Santo desceu naquele local, atravessando a idolatria, atravessando a liturgia, quebrando a tradição, e eu fui batizado com o Espírito Santo. É só louvar. Jesus está aqui, hein? Jesus está aqui. Feche seus olhos, irmãos. Feche seus olhos, começa a louvar. Meu Deus do céu, tem que tirar essas cordas desse negócio. Aleluia. Quero ver você louvando, ó, em prol da sua situação. Se não tiver situação nenhuma, louve pela fé. Aleluia. Oh, meu Deus. Em meio às tribulações,
Deus é vencedor, nós o adoramos. Nós te adoramos. Você podia dar as mãos onde você está aí? Você pode dar as mãos? Ajuda a ter mais fé, concordância. Oh, meu Pai, aleluia. Teu nome infalível és, os reinos em vão, teu trono acima está. Teu nome imutável O inferno não prevalecer e nada irá me impedir. Eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Aleluia. Meu Deus, aleluia, Jesus. vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos em vão, teu trono acima está. Teu nome imutável és. Aleluia. Começa a adorar, irmãos, começa a louvar. Nem que seja um aleluia. Começa a falar, aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória ao teu santo nome. Assentado à direita do Pai. Aleluia. Poderoso Poderoso é. grandioso é, que vem aos céus, nós proclamamos. Poderoso é, grandioso